Mitamba, Etecomba, Laporte, espero que todos estejam bem. Sejam bem-vindos a mais este vídeo do nosso curso de Guarani, das nossas aulas aqui de Guarani. Nesse canal Café com Idiomas eu ensino a língua Guarani, a língua dos nossos ancestrais. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Júlio Alfonso e estou muito feliz por estar podendo gravar todos os dias tópicos novos. E hoje nós veremos mais algumas frases essenciais para o nosso dia a dia, porque nós podemos usar no nosso dia a dia em Guarani. Então vamos prestar bastante atenção a respeito hoje do Diopará. O que é Diopará? Diopará é uma forma de se falar em Guarani, misturando as palavras. E como são essas misturas? Você usa, por exemplo, 3 palavras em Guarani e complementa com o português, ou usa 2 palavras em português e complementa uma com Guarani. Da mesma forma que nós fazemos na nossa língua oficial paraguaia. O Guarani paraguaio é o Guarani oficial reconhecido, pela Unesco, por todos as entidades da linguística, digamos assim, eu não sei expressar muito bem como é isso, mas digamos assim. Então é o idioma oficial paraguaio. Tá? O Paraguai tem 2 idiomas, que é o espanhol, o castelhano, e o guarani também, que é a língua oficial paraguaia. Então, quando você que é brasileiro ou estrangeiro viajar ao Paraguai e alguém, por exemplo, falar perto de você em Guarani, não tenha essa coisa de xenofobia, de querer acusar que a pessoa está falando mal de você, ou se alguém falar perto de você em Guarani, dar risada, não literalmente está tirando sarro de você. Nós temos que acabar com essa cultura, gente, de escutar um chinês falando e discriminar, achar que está falando mal de você. Não, gente, cada um tem direito em falar a sua língua. E principalmente se tratando do Guarani, que as pessoas falem mais, cada dia mais Guarani, porque nós estamos preservando a nossa cultura. Os espanhóis, os invasores chegaram aqui e tomaram a nossa cultura, acabaram com a nossa língua. O Marquês de Pombal acabou com a língua Guarani aqui no Brasil. Isso não é irritante para nós que guardamos a língua Guarani? Não é assim, pessoal? Então o Brasil era um país também que falava Guarani, mas foi simplesmente proibido do povo, tirado por direito. Então assim, o povo foi obrigado a não falar o Guarani, e isso também quiseram fazer no Paraguai na época da ditadura, mas não conseguiram. Por que não conseguiram? Porque nós trazemos isso do berço, é do nosso sangue. Então, pessoal, quando você for ao Paraguai viajar e ouvir alguém falando Guarani, não entenda por mal, deixem o pessoal falar, porque essa língua é nossa, é da nossa cultura. Então, dito isto, é apenas um desabafo, porque muitas vezes nós falamos em Guarani. Eu, por exemplo, amo falar em Guarani, sempre vou defender essa língua, Então aqui nós estamos a aprender, e se você que realmente quer aprender a falar o Guarani, quer aqui entender e quer também se expressar em Guarani, esse vídeo é para você. Então assim, sempre siga até o final, porque em cada tópico que eu vou ensinar aqui vai ter algo a mais que você possa se utilizar dele para formular também as suas frases. E já desde então eu peço a você que se comprometa comigo em sempre estar ali pausando o vídeo, fazendo a sua leitura, fazendo as suas anotações, porque assim, não adianta vocês virem nos comentários e desabafar que está muito rápido, que não sei o que. Gente, quem quer aprender, dá um jeito. Eu, quando eu quis aprender o português, eu não fiquei falando para os brasileiros que eles estavam falando muito rápido, que tinha que falar mais devagar comigo para me aprender. Não, eu tive que me virar para me poder falar. Eles estão nem aí se eu sei falar ou não, não é assim? Os ingleses, qualquer país que você for, eles não querem saber se você está aprendendo ou não. E a mesma coisa é aqui. Então assim, tenha um pouco de paciência com quem está ensinando e tenta realmente aprender, tipo, pega o seu caderninho, anota. Eu falo isso para quem está aqui e realmente quer aprender. Agora para quem só por curiosidade está aqui, nunca vai aprender mesmo, Então começamos o nosso tópico dito isto, tá pessoal? Não quero que me levem a mal, que eu estou forçando a barra, nada disso. É para a gente ter mais seriedade no nosso aprendizado, porque Guarani é cultura, Guarani é a nossa língua oficial aqui do sul da América do Sul, do nosso povo originários, não é assim? Nós somos descendentes, nós somos a América. Bora lá então. Todos os dias da nossa vida, desde criança nós aprendemos isso, que quando sentimos uma dor de cabeça, que quando sentimos uma dor no pé, uma dor no joelho, a dor na barriga, a dor onde quer que seja, recorremos ao remédio. E como nós chamamos remédio em Guarani? Remédio em Guarani chama-se porra. Isso é o do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Os nossos ancestrais, eles também usavam remédio. Só que eram remédios do recurso da natureza, remédios naturais, e até hoje usam. Inclusive a medicina natural,
Os produtos naturais são super vendidos no mundo, né? São super procurados, né? Porque o que nós usamos muitas vezes como remédios são apenas drogas, né? Então, pessoal, são aliviantes e não remédios que realmente sanam as nossas doenças, mas que aliviam e, consequentemente, desencadeiam outras doenças. Então, o nosso primeiro tópico será remédio. E como que nós falamos remédio em Guarani? Remédio em Guarani nós chamamos de porrã. 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 Sabe aquele animal que parece um sapo que se chama rã na nossa língua brasileira? Rã. Então, imagine falando isso no final dessa frase. Porrã. Porrã. Como de sempre, eu estou olhando aqui para a minha agenda. Esses vídeos eu nem vou editar tantos, eu nem vou cortar tantos, eu vou deixar ele o mais natural possível, porque é um bate-papo nosso e eu sempre gosto do mais natural possível. Coisas que são muito editadas, às vezes esconde muito a realidade do que é, não é assim? Então eu trouxe aqui a minha agendinha, onde eu faço todas as anotações, porque esse canal aqui trata-se de um Guarani sério, de um Guarani autêntico. Aqui você realmente vai entender como é a pronúncia do Guarani, como são os derivados, e aquilo que eu não posso ensinar eu busco recurso em aprender. Certo, pessoal? Aqui eu não vou estar falando palavra do que eu não conheço. Eu vou estar sempre falando sobre aquilo que eu estudei e sobre aquilo que eu procuro estudar para estar passando informação para vocês. Porque além de ensinar o Guarani, estou levando informação e não desinformação, tá bom? Às vezes, alguma controvérsia que tem algumas das pronúncias que talvez algum grupo de Guarani entendam diferente, entenda que Tupi-Guarani é uma língua-mãe que tem em torno de 16 dialetos, e eu falo o Avanhê, que é o Guarani-Nhê. Perfeito, pessoal? É um dos Guarani. E esse Guarani está se extinguindo, que é o Avanhê, e que é o que nós temos o amplo estudo dos espanhóis, que fizeram livros e livros e livros de gramáticas para tentar entender essa língua e no final chegaram na conclusão de que não é uma língua pagã. Já começa por aí, né? Então é esse Guarani que eu ensino e é sobre estudos e sobre verificações. Perfeito, pessoal? Então qualquer coisa que eu falar aqui de pronúncia, às vezes tem pessoas que falam que o verbo é diferente, mas eu estou falando sobre bases e dados de estudos da língua, bases e estudos linguísticos da língua Guarani, perfeito? Só para deixar explicado. Então não vamos tumultuar muitas vezes nos comentários falando que é de um jeito e é de outro, tá, pessoal? Bom, porrã, remédio. Porraquera, os remédios. Porraraitã. Porraraitã seria lugar onde há muito remédio, ou seja, onde que nós encontramos bastante remédio? Na farmácia. Guarani é uma língua aglutinante e uma das marcas delas é a posposição. O que é posposição? O Guarani usa primeiro a terminologia para depois usar a indicação. Como que seria isso? Por exemplo, a mesa é um objeto. Se eu vou falar que há algo sobre a mesa, eu vou falar mesa em cima, indicando que está em cima da mesa. Então, na tradução literal seria mesa em cima. Mais ou menos assim. É a mesma coisa que Porraraitã, quer dizer o ninho dos remédios, ou a aglomeração de remédios, ou um monte de remédios, seria Porraraitã, ok? Então, Porraraitã nós definiremos aqui como farmácia, deduzindo a tradução da palavra. Não quer dizer que Porraraitã seja farmácia, talvez esteja outra tradução, mas aqui nós usaremos Porraraitã como farmácia. Porraraitã. Lembrem-se do U, pessoal. O U é muito importante. É gutural. U vem da garganta. U. Repitam isso várias vezes em frente ao espelho. Em uma próxima aula eu farei sobre pronúncias diferentes com U, com U, para nós termos ali as diferenças dessas palavras e podermos acessar mais profundamente as pronúncias. Entretanto, não se preocupem com pronúncia. Pronúncia é uma coisa que vai vir ao longo do tempo. Pronúncia é uma coisa que você vai adquirir ao longo do tempo com a experiência da língua, da mesma forma que eu adquiri no português. Porranon, outro término, porranon. O que quer dizer porranon? Porranon quer dizer curar, ou seja, fazer curativos ou dar remédio, seria remediar.
a palavra mais correta. Dar remédio seria porranon, remediar, dar remédio, ou seja, curar. Perfeito? Monguerá vem também. Esse monguerá é um pouco mais assim profundo, né? Querá, eu vou falar aqui, ó. Querá quer dizer sarar, querá. O querá, quando você fala o querá, quer dizer sarou. Querá, não quera. Quera é uma coisa e querá é outra. Querá quer dizer sarar. E quando nós vamos falar assim, o monguerá quer dizer ele fez sarar ou ele fez curar. O monguerá. Por que guerá? Por causa da palavra nasal, tópicos que abordaremos no curso que está sendo elaborado, detalhe por detalhe dessas composições de frases, quando muda de uma letra para outra, quando que muda de uma situação para outra, perfeito? Então, monguerá, voltando aqui, monguerá quer dizer fazer sarar ou fazer curar, ou seja, um milagre. E dentro ainda dessa terminologia temos o nhangareco. Nhangareco. O que é nhangareco? Nhangareco quer dizer cuidar, porque para você fazer alguém se curar, você tem que cuidar, né? Então, nhangareco, cuidar. Só que nhangareco pode ser também proteção, vai depender das frases que vamos utilizar. Agora, sobre essas 5 palavras que nós vimos aqui, vamos formular frases agora. Vamos formular frases. Eu vou deixar passando aqui embaixo mesmo as frases, né? Ou talvez aqui do lado, aqui, as frases que nós faremos sobre porra. Esse vídeo vai ser um pouco mais longo, só que com poucas informações para você poder absorver melhor as informações e ter um melhor aprendizado. Isso também vai depender muito da sua paciência. Lembrando que paciência, humildade vai adiante da honra. Se você quiser ser honrado com o seu Guarani, aprender com honra, com dignidade, aprenda desde hoje a ter paciência e humildade. Paciência e humildade. Se você souber mais um pouquinho que o professor, não tente desqualificar o professor, mas deixe lá a sua sugestão. Compartilhe também o seu conhecimento. Se você souber um pouquinho mais que os outros, não tente desqualificar para o seu aprendizado ser melhor. Antes, ajude. Quando eu estudava na minha escola, a nossa professora pegava na nossa mão e nos fazia escrever as palavras, escrever as letras, as grafias, as caligrafias. E a mesma coisa que eu faço com vocês aqui nesse canal, pegando na mão de vocês e ensinando desde o início. Não é fácil, eu não estou falando que o Guarani é fácil, mas se você realmente tem interesse em aprender, ou ao menos ter conhecimento da língua, você está no lugar certo. Isto aqui é algo sério, pessoal, muito sério. Certo? Continuando, vamos então formular as nossas frases. Eu vou tentar aqui agora, de uma forma aleatória, formular as frases. E vai estar passando aqui em cima ou aqui embaixo. Uma situação. Vou à farmácia comprar remédio. Como que eu falaria isso em Guarani? Vou à farmácia comprar remédio. Vai começar aqui embaixo. Vou falando e a letra vai aparecer já com a tradução. Bora lá. Ahata farmácia pe adiogua porra. Ahata farmácia pe adiogua porra. Ok? Ahata farmácia pe adiogua porra. Vamos supor que a mãe vai falar para a filha. Shemembu. Errou farmácia pe ediogua cheve akarasu ponha. Vou falar novamente. Shemembu. Errou farmácia pe ediogua cheve akarasu ponha. Aqui está falando em um diopará, usando a farmácia, ok? Vou falar novamente a frase e já vamos elaborar outra frase. Shemembu errou farmácia pe ediogua cheve akarasu ponha.
Shemembu erro farmácia pe ediogua cheve akanasu ponha. Minha filha, vai até a farmácia e me compre um remédio para dor de cabeça. Essa é a tradução. Perfeito? Vamos fazer a frase sobre Pohanaitū agora. Pohanaitūpe. Pohanaitūpe quer dizer na farmácia ou no lugar onde há muitos remédios. Então faremos uma frase assim. Pohanaitūpe oin o paixagua ponhan o didioguava era. Mais devagar. Pohanaitūpe oin o paixagua ponhan o didioguava era. Pohanaitūpe oin o paixagua ponhan o didioguava era. A tradução: na farmácia há todos os tipos de remédios que se possa comprar. Na farmácia há todos os tipos de remédios que se possam comprar. Monguerá. Monguerá quer dizer fazer sarar. Vamos fazer a frase. Pe ponhan doutor houkava ishupe o monguerá ipu arasu. Vou falar mais devagar agora. Pe ponhan doutor houkava ishupe o monguerá ipu arasu. Pe ponhan doutor houkava ishupe o monguerá ipu arasu. A tradução: aquele remédio que o doutor lhe receitou fez com que curasse a sua dor de estômago. Perfeito? Outra situação. Pohano. Vamos fazer uma frase sobre Pohano. Shesu oi Pohano she puta jeka. Shesu oi Pohano she puta jeka. Shesu oi Pohano she puta jeka. O que quer dizer? A minha mãe curou as feridas do meu calcanhar. A minha mãe curou as feridas do meu calcanhar. Ok? Outra frase que vamos fazer agora sobre nyangareko. Nyangareko quer dizer cuidar. A nyangareko tahese shake inakanasu eterei. A nyangareko tahese shake inakanasu eterei. A nyangareko tahese shake inakanasu eterei. A tradução: vou cuidar dele, vou cuidar bem dele porque a sua cabeça está doendo muito ou está com muita dor de cabeça. Perfeito, pessoal? São as 5 frases que podemos usar. Dentro disso aqui vocês vão pesquisar mais as aulas que eu tenho postado, associar frases, tentar usar, por exemplo, ali o seu português e misturar com as frases em Guarani. Lembrando que no curso tem todos com ricos detalhes que você realmente aprenderá a falar o Guarani. Agora vamos ver outra situação sobre o que nós usamos também todos os dias, além do remédio. A roupa. Roupa é uma coisa que é usual, usamos todos os dias, não é assim? Até para dormir usamos roupas. Vamos lá então, roupa. Como que nós chamamos roupa em Guarani? Chamamos a roupa de ao. Ao quer dizer roupa. Aoquera, as roupas. Então nós temos assim, vamos classificar assim, roupa de inverno e roupa de verão. Vamos fazer assim uma comparação bem remota. Roupa de inverno e roupa de verão. Como que eu associaria a roupa de verão ao Guarani? Seria aopiro'u. Aopiro'u. Que quer dizer? Roupa fresca. Roupa para o verão. Seria a roupa que não são quentes, né? Roupas frescas. E para o inverno nós chamaríamos de aoaku. Aku vem de haku, de taku, que quer dizer quente. Taku quer dizer quente. Então, aoaku quer dizer roupas quentes ou roupas de inverno. Então, nós temos poucos nomes de roupas no Guarani original e a maioria você pode estar usando mesmo o seu português ou o seu espanhol para dar os nomes às roupas. Mas eu separei algumas aqui que são, e vou ler aqui. Camisa
Camisa quer dizer camisa e vem hispanizada. Foi hispanizada esse nome de camisa para camisa. No Guarani nós chamamos de camisa e, portanto, é uma palavra nasal. Camisa. Lembra disso? Tem muitas aulas falando sobre isso, de palavra nasal que se conjuga diferente da oral. Camisa. Para a calça nós chamamos de casson e aí vamos classificar. Calça comprida, ou seja, calça comprida, né, seria casson buku, quer dizer calça comprida. Puku quer dizer comprido. Como casson é também uma palavra nasal, então nós usaríamos buku, ela se torna buku por conta que é nasal. Então ficaria casson buku, quer dizer calça comprida, e kassonbuku, buku quer dizer curto, então seria shorts, né? Kassonbuku, shorts, ok? Aí as mulheres usam a famosa, chama-se de calcinha, então temos também esse nome no Guarani, que seria kasson-i, kasson-i quer dizer calça pequenininha, ou seja, calcinha, né? Kasson-i, ok? São esses nomes originais que eu tenho aqui que eu posso passar em Guarani. Vou estudar mais a fundo se há outros nomes, mas é bem inusual, você quase não vai usar. É melhor usar o seu Diopará, usar como regata mesmo, como, por exemplo, nós usamos a jaqueta, né? Chamamos de campeira, chamamos o paletó, pode ser paletó, no Paraguai nós chamamos de saco, que se usa como... do espanhol que vem o paletó, o blazer, o terno, quer dizer saco, né? Então é isso aí, pessoal. Agora vamos fazer uma frase sobre essas palavras que nós aprendemos aqui em Guarani, que são as roupas. Então a primeira frase vamos fazer sobre a Aopiro'u. Vamos lá então. Arapotu ha'arahakupe jaiporu vaera Aopiro'u. Arapotu ha'arahakupe jaiporu vaera Aopiro'u. Mais uma vez. Arapotu ha'arahakupe jaiporu vaera Aopiro'u. Arapotu ha'arahakupe jaiporu vaera Aopiro'u. Quer dizer o quê? Na primavera e no verão devemos usar roupas de verão ou roupas frescas. Araroguekui ha'araro'upe jaiporu vaera ao'aku. 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 No outono e no inverno, talvez devemos usar ou devemos usar roupas quentes. Roupas quentes. Roupas quentes. Ok? Então são duas frases que faremos e agora faremos assim algumas frases mais aleatórias sobre camisa, calça, ok? Então vamos lá. Se um filho for perguntar para a mãe, Mamã, mo o enche camisa. Mamã, mo o enche camisa. Ou pode ser, mãe, mo o enche camisa. Mo o enche camisa. Quer dizer, mãe, onde está a minha camisa? Mo o enche camisa. Remondeta picou nekasombuku. Remondeta picou nekasombuku. Remondeta picou nekasombuku. Você vai vestir a sua calça ou a sua calça comprida? Fez uma pergunta. Errou ediohei nekasombuku. Errou ediohei nekasombuku. Errou ediohei nekasombuku, quer dizer, vai lavar o seu short. Outra frase sobre kasson-i, que é calcinha, lembre? Adiogua mokoi kasson-i prahu. Adiogua mokoi kasson-i prahu. Adiogua mokoi kasson-i prahu. Comprei duas calcinhas novas. Então é isso aí, pessoal. Algumas frases que nós usamos aqui, né?
Acredito que esse curso vai ficar um pouco longo, né? Já estamos chegando no final. E se vocês gostaram desse vídeo, deixe seus likes, seus comentários, compartilhem e nos vemos num próximo vídeo. Fui!